19 de março de 2026, o baile de oração católica pela América foi realizado no Waldorf Astoria, em Washington, D.C. Organizado por católicos para católicos, o evento reuniu padres, leigos, personalidades da mídia, um bispo e diversos representantes públicos católicos. O encontro combinou orações e discursos e teve como objetivo ser uma iniciativa nacional de oração inserida no contexto do 250º aniversário dos Estados Unidos. Queridos amigos, quem são os inimigos de Deus? Existem 3 inimigos de Deus no livro do Apocalipse. Ouçam com atenção. Durante a celebração, os participantes foram convidados a se ajoelhar em reverência enquanto a Eucaristia era elevada, acompanhados por um chamado para honrar Cristo, o Rei. Ele veio aqui para estar presente porque valorizava e entendia a importância de se reunir para rezar pela América. O bispo vai entrar e estará carregando consigo a Sagrada Eucaristia. Então eu convido você, enquanto ele entra, a se ajoelhar, se puder, e se ajoelhar diante de Cristo, nosso Rei. Ajoelhe-se diante de Cristo, nosso Rei. Ajoelhe-se diante de Cristo, nosso Rei. Santíssima Trindade, colocamos os Estados Unidos da América nas mãos de Maria Imaculada, para que ela possa apresentar o país a Ti através dela. Queremos Te agradecer pelos grandes recursos desta terra e pela liberdade que tem sido sua herança através da intercessão de Maria. Tem piedade da Igreja Católica na América, concede-nos a paz, tem piedade do nosso presidente e de todos. Quem são os 3 inimigos de Deus? Nos últimos dias, que irão preparar o palco para um só mundo. A religião, assim como a América, a terra da liberdade religiosa, se unirá ao papado para forçar a consciência e obrigar os homens a honrar o falso sábado. Os povos de todos os países do globo serão levados a seguir o seu exemplo. A questão que vai galvanizar o mundo em um só corpo será já a sobrevivência global. Mateus 24, de 6 a 8. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras. Não fiquem perturbados. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o princípio das dores. Sem dúvida, uma lei dominical será promulgada no contexto de um colapso econômico global. Uma série de desastres naturais sem precedentes, talvez devido às mudanças climáticas, um aumento alarmante da criminalidade, ataques terroristas sem igual e manifestações espetaculares do mundo espiritual, instruindo e encorajando os líderes políticos globais a eliminar aquilo que eles percebem como a causa dos problemas enfrentados pela comunidade mundial. Então a história de Elias será repetida e o povo remanescente de Deus será chamado de perturbador do povo. O argumento que foi usado contra Jesus há 2000 anos será invocado mais uma vez. É melhor que esses dissidentes morram do que os Estados Unidos pereçam. Como os Estados Unidos conseguirão persuadir o mundo inteiro a seguir sua agenda? Como mencionado antes, a sobrevivência global será usada como argumento, mas também haverá outro fator envolvido. A besta que surge da terra realizará milagres poderosos e inegáveis para apoiar sua agenda. Antes que possamos discutir como os milagres serão fundamentais para fazer o mundo aceitar a agenda da legislação dominical, precisamos dizer algumas coisas sobre os 3 membros da divindade, a Trindade.
Logo no início do Apocalipse, somos apresentados ao fato de que a divindade é composta por 3 seres iguais, cada um com sua própria personalidade e individualidade, mas unidos em propósito. Apocalipse, capítulo 1, versículos 4 a 5. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel. Primeiro temos aquele que é, que era e que há de vir. Em segundo lugar, temos os 7 espíritos que estão diante do trono. Finalmente, temos Jesus Cristo, a testemunha fiel. Apocalipse 4, versículo 5. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes. 7 lâmpadas de fogo ardiam diante do trono, que são os 7 Espíritos de Deus, nos capítulos 4 e 5. Mais uma vez encontramos o Pai, que está sentado no trono, os 7 Espíritos que estão diante do trono e o Cordeiro, como se tivesse sido morto no meio do trono. Apocalipse 5, versículo 6. Cada uma dessas pessoas tem uma função específica no plano da salvação. Deus, o Pai, é o monarca do universo que se assenta no trono e é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. Mas o Pai delega sua autoridade a Jesus, que continua a obra de seu Pai na terra. Depois de receber a autoridade de seu Pai, Jesus teve o ministério de 3 anos e meio, ao final do qual recebeu uma ferida mortal. Apocalipse 5, versículo 6. E eu olhei, e eis que, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos estava um cordeiro, como se tivesse sido morto, mas a ferida foi curada. Quando ele ressuscitou e toda a humanidade recebeu a mensagem do Cristo ressuscitado, quando Jesus ascendeu ao céu, ele delegou sua autoridade ao Espírito Santo, que falou em nome de Jesus, João 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E o Espírito Santo realizou suas obras maravilhosas, até mesmo fazendo fogo descer do céu no dia de Pentecostes. Atos 2, versículos 1 a 4. O fogo é um símbolo do zelo santo, deu poder para pregar o evangelho e trouxe convicção a milhares de pessoas em todo o mundo que escolheram seguir Jesus. O livro do Apocalipse ensina sobre a Trindade e Satanás irá falsificar as obras de Deus, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Satanás tem sua própria trindade falsa. Para impor a marca da besta e a futura lei dominical, vamos agora ver Apocalipse 16, versículo 13. E vi 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. As rãs venenosas estão armadas com algumas das toxinas mais potentes do planeta. A mais mortal é a rã dourada venenosa, Phyllobates terribilis. A quantidade de toxina de uma única rã é suficiente para matar cerca de 10.000 camundongos, ou aproximadamente 10 pessoas. uma rã captura sua presa com a língua. O mundo, incluindo o mundo cristão, está sendo cativo pelas línguas e agora está manifestando as igrejas mais transgressoras dos mandamentos do mundo. Hoje, estamos vendo o dom falso do Espírito Santo, avivamento falso, línguas falsas, milagres falsos. O interessante é que o Espírito que está sendo derramado sobre o mundo cristão não está ensinando os cristãos a obedecer a Deus. Não está ensinando os cristãos a guardar o sábado, viver vidas santas ou se preparar para a segunda vinda de Jesus. Apocalipse 17, verso 8. A besta que você viu era e não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. O dragão falsifica o papel de Deus, o Pai, porque é descrito como aquele que era, que é e que há de vir. O dragão dá as ordens. Ele, por sua vez, delega seu trono e autoridade à besta, assim como Deus, o Pai, delegou sua autoridade a Jesus.
Os 3 espíritos imundos, como rãs que saem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, são os 3 poderes que falsificam os papéis de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como a boca de um leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Depois que a besta recebe a autoridade do dragão, ele, assim como Jesus, tem um ministério simbólico de 3 anos e meio. Apocalipse 13, versículo 5. Ao final dos 3 anos e meio simbólicos, a besta recebe uma ferida mortal, mas a ferida é curada. Apocalipse 13, versículo 3. E todo mundo seguiu a besta, maravilhado por causa de sua ressurreição milagrosa. Vamos agora comparar a obra da Trindade, Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus, o Espírito Santo, com a trindade falsa de Satanás. O dragão, o anticristo e os Estados Unidos. Número 1. A obra do dragão. Ele quer ser como o Altíssimo. Isaías 14, 12 a 14. Satanás quer adoração de qualquer forma. Ele quer desviar a adoração de Deus para ele. Obra do Pai Celestial. Ele é o Altíssimo. Apocalipse 4, versículo 11. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória, honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade elas existem e foram criadas. Número 2. O dragão recebe adoração. Apocalipse 13, versículo 3. E todo mundo se maravilhou após a besta. O Pai recebe adoração, Deus. E só Deus é digno da nossa adoração, pois Ele é o nosso Criador. Isso desqualifica Satanás, o Papa, qualquer pastor e até mesmo celestial. Anjos celestiais. Nos últimos dias, Satanás vai forçar as pessoas a adorarem nesse sábado falso, que é o domingo. Meus irmãos e irmãs, não caiam nesse engano. Número 3. O dragão age através de outras bestas. O dragão delega seu trabalho sinistro à besta do mar de Apocalipse 13, o anticristo papal e a besta da terra. Os Estados Unidos da América, essa união tripla, vai trabalhar para impor uma lei dominical. Ninguém vai permanecer neutro também. Você receberá a marca da besta ou o selo de Deus. O Pai trabalha através do Filho e do Espírito Santo. O Pai Celestial delega suas obras maravilhosas a Jesus. Jesus é o imagem do Deus invisível. Depois da cruz, Jesus envia o Consolador, o Espírito Santo. Isso capacitará todos os crentes a pregarem sobre o Salvador ressuscitado e nos últimos dias pregarem as 3 mensagens angélicas. Vamos agora ver Cristo e o Anticristo. Primeiro, o Anticristo se parece com o dragão. Apocalipse 12, verso 3. E outro sinal apareceu no céu. Eis um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 diademas sobre as suas cabeças. Apocalipse 13, verso 1. O Anticristo parece como o dragão, enquanto Jesus se parece com o Pai. João 14, versículo 9. Quem me viu, viu o Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, e em suas obras e ministério retrata o caráter perfeito de Deus, o Pai. Número 2. O Anticristo recebe a autoridade do dragão. Apocalipse 13, versículo 2. O dragão, que é principalmente Satanás, agindo através de Roma, deu ao Anticristo papal o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quando o Império Romano se desintegrou, ele deu seu trono, seu poder e sua grande autoridade à besta. E então a besta perseguiu a mulher, a verdadeira igreja, a noiva de Cristo. Por 1260 anos, o papado continua exercendo os poderes do dragão, de Satanás e de Roma. Vamos agora olhar para a obra dos Estados Unidos, a besta da terra e a obra do Espírito Santo. Os Estados Unidos, a besta da terra, assumem a obra da besta do mar, o papado. Apocalipse 13, verso 12, diz que a besta da terra força o mundo a adorar a primeira besta, o papado, e exerce toda a autoridade da primeira besta. Em sua presença, em sua comissão, enquanto o Espírito Santo assume a obra de Cristo,
João 16, verso 7. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei a vós. O Espírito Santo é o verdadeiro representante de Jesus, não o Papa. O Espírito Santo convencerá o mundo a seguir a Bíblia, não a tradição, a guardar o sábado bíblico, não o falso sábado de domingo. O Espírito Santo guiará o povo a permanecer fiel à palavra de Deus. No tempo do fim, o fogo do céu persuade a multidão de que a mensagem do falso profeta é verdadeira, e todo o mundo se maravilha após a besta e a segue. Vamos voltar à história de Elias no Antigo Testamento. Vamos olhar para os 3 inimigos apocalípticos de Elias. O primeiro era o governante político, o rei Acabe. O segundo, a mulher prostituta Jezabel. E o terceiro, os falsos profetas de Baal, que faziam a vontade da prostituta. Esses 3 inimigos são uma prévia dos inimigos do movimento de Elias de Deus no tempo do fim. Os 3 inimigos de Elias ilustram a função de cada um dos membros da falsa trindade de Satanás. No Antigo Testamento, Elias teve 3 inimigos: Acabe, Jezabel e os falsos profetas de Jezabel. No Apocalipse também temos 3 inimigos de Deus, do povo de Deus do tempo do fim. O primeiro inimigo do Elias do tempo do fim é o dragão, que representa os reis da terra e todo o mundo que cometem fornicação, com a meretriz representando o papado, Apocalipse 16, versículos 13 e 14. O segundo inimigo do Elias do tempo do fim é identificado como a grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas, representando o papado. O terceiro são as filhas da mãe Babilônia, que cumprem suas ordens, representando os Estados Unidos e o protestantismo apóstata. Para mais detalhes, por favor, assista ao meu outro vídeo, Mãe Babilônia Desmascarada. Nos últimos anos tem havido um crescente caso de amor ilegítimo entre protestantes e católicos nos Estados Unidos. E que a reforma protestante agora acabou. Junto com líderes da igreja em um encontro ecumênico, ele declara: o protesto acabou. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Tá aí um desafio para você. Então, o protesto acabou há 15 anos. E aqui eu fico um pouco ousado, porque desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Talvez agora todos sejamos católicos de novo, mas somos reformados, somos católicos no sentido universal. Nós não protestamos mais contra a doutrina da salvação da Igreja Católica. Agora pregamos o mesmo evangelho que agora pregamos. Você é salvo pela graça mediante a fé somente. A palavra somente foi o argumento por 500 anos. A palavra somente está próxima. Você pode ler por si mesmo. O protesto acabou. Vamos falar sobre o Concílio Vaticano II de 1962 a 1965. A palavra-chave para o concílio foi adornamento, que é latim para renovação. O concílio incentivou os católicos romanos a estudarem a Bíblia em pequenos grupos, sob a cuidadosa supervisão e escrutínio dos padres. O concílio incentivou um diálogo ordenado entre católicos e teólogos protestantes. No entanto, para o observador atento, as mudanças eram meramente cosméticas. Ou seja, o papado passou por uma reforma estética, mas por baixo dessa reforma continuou sendo o mesmo sistema antigo e feio. Nenhum dos dogmas católicos foi mudado ou reformado. Ainda se considerava infalível. Ainda ensinava que o domingo é o sábado, que os mortos não estão mortos, que podemos orar aos espíritos dos santos falecidos, que o pecado deve ser confessado a um sacerdote humano, que o inferno queima para sempre, que Maria intercede entre Cristo e os pecadores, que o homem é justificado pela fé, mais as obras, que é aceitável se curvar diante de ídolos, que Cristo é sacrificado novamente em cada missa, que os padres devem ser celibatários, que a tradição oral tem a mesma autoridade que as Escrituras. No entanto, após o concílio, a imagem do papado começou a melhorar na mente dos protestantes. A cirurgia plástica foi comprovadamente um sucesso. Meus irmãos e irmãs, o reino de Deus está próximo. Jesus está voltando em breve. O único lugar seguro é a palavra de Deus. Por favor, escreva nos comentários: Jesus é meu rei.
Por favor, inscreva-se e compartilhe este vídeo com todos. Que todos nós continuemos a buscar a verdade nas profecias bíblicas.